A violência doméstica contra a mulher é crônica, ou seja, é cíclica, e não ocorre de modo agudo, como em um estupro perpetrado por um estranho, com quem esta mulher não possui nenhum vínculo afeto-sexual presente ou pretérito. Muitos tipos de violências domésticas não se apresentam como agressões físicas, permanecendo, infelizmente, invisibilizadas e, consequentemente, impunes, pois comumente não percebidas como violências nem pelas vítimas, nem pelos agressores, sequer chegando ao sistema de justiça. O ciclo da violência doméstica é caracterizado pela intimidação, controle, posse, culpabilização e humilhação frequentes da vítima e pela violência simbólica, o que, por sua vez, define uma vulnerabilidade específica que acomete a mulher violentada, paralisando-a, destruindo sua autoestima e poder de reação. Normalmente, a violência doméstica só é facilmente percebida em sua forma física ou em contexto de feminicídio. Ademais, há omissão em relação às vítimas secundárias desse tipo de violência, suas filhas, seus filhos e outros parentes de ambas as famílias, tanto dos agressores quanto das mulheres vítimas. São quantitativamente inexpressivos os números de sentenças condenatórias em ações penais que envolvam crimes contra a honra, sendo que a prescrição desses tipos de crime evidenciam a invisibilidade desse tipo de violência no sistema de justiça e na própria rede de proteção como um todo, o que demonstra claramente tolerância social e institucional à violência contra a mulher, o que acaba muitas vezes legitimando o comportamento do agressor no âmbito das relações domésticas, empoderando-o a continuar violentando as diversas mulheres com quem o mesmo convive. Para o sistema de justiça, esse é o grande desafio que deve ser superado. Nós sabemos que a mulher pode estar em um relacionamento abusivo sem que sofra violência física. A própria Lei Maria da Penha, ela vem dispor de várias modalidades de violência contra a mulher que estão ao lado da violência física, como, por exemplo, a violência moral, a violência sexual, a patrimonial e a psicológica. E por que eu destaco a violência psicológica? Porque ela é a mais silenciosa. Ela é a que a própria vítima negligencia, porque ela é de difícil identificação. Então, ela é negligenciada pela vítima, que não a reconhece, e ela é negligenciada pelo sistema de justiça como um todo. Então, eu acho que o nosso esforço para os próximos momentos tem que ser nessa identificação e no tratamento da violência psicológica. A violência psicológica é aquela que mina a autoestima da mulher, que causa um dano emocional enorme à mulher e, portanto, é uma ofensa à integridade mental e uma lesão corporal, né? Ela também, a violência psicológica, nós entendemos que ela precede a violência física. Então, se nós pudermos identificar esse tipo de violência, fizermos um esforço conjunto para o tratamento e a prevenção dela, nós estaremos aí dando uma resposta bem eficiente à questão da violência de gênero, porque nós vamos estar, em muitos dos casos, tratando a violência antes que ela venha a se tornar uma violência física. A gente diz que a violência física é só a ponta do iceberg, né, de uma violência estrutural, que começa sempre com a violência psicológica. Eu percebi que aqui na Criminal, essa promotoria que eu atuo, e imagino que isso ocorra também nas diversas promotorias pelo interior do estado, nós quase não temos uma atuação que destaque a violência psicológica. E, na verdade, o que se percebe é que, para chegar à agressão física, já se passou por um longo tempo de violência psicológica.
né, de agressões de cunho moral e psicológico. Então, são padrões de comportamento que se instituem nas relações entre homens e mulheres. E esses padrões que vêm sendo culturalmente postos ao longo do tempo, também precisam de tempo e de conscientização para serem mudados. E os diversos profissionais são também, antes de serem profissionais, são seres humanos, estão inseridos numa sociedade, numa cultura. Participamos desse mesmo caldo cultural e estamos imersos também e contaminados, podemos dizer assim, por essas questões, por esses preconceitos, discriminações e, às vezes, de forma até inconsciente, nos comportamos assim. Então, essa atenção para a questão de gênero, compreender como se instala, de onde surge essa violência contra a mulher, é a forma de podermos atuar com mais consciência para combater, prevenir e combater os casos que ocorrem. Nesse sentido, dentre as proposituras elaboradas pelos GTIs estão a realização de sessões de justiça restaurativa com feminicidas presos e familiares após a condenação, não se aplicando durante a ação penal. O monitoramento qualitativo de processos judiciais relacionados à violência doméstica enquanto ação da Corregedoria do Tribunal de Justiça através do Núcleo de Planejamento Estratégico. Esclarecer a vítima de violência doméstica e familiar do uso da queixa-crime como mecanismo para evitar que o agressor reincida em crimes mais graves. O primeiro ponto que nós vimos ali com muita clareza é que nós precisamos sim fazer esclarecimentos, sensibilização, conscientização junto aos promotores de justiça para que possam identificar logo naquele primeiro momento, no momento que a mulher procura a promotoria de justiça lá nos municípios mais distantes, que ele possa identificar que além da violência física, ela também pode ali estar sofrendo uma violência psicológica. E com base nisso, encaminhar para o CREAS, para o CRAS, para os setores de perícia, para que possam materializar a violência psicológica através de um laudo, que aquilo ali vai servir para que ele entre com as ações adequadas contra os agressores. A Escola Superior do Ministério Público, ela pode contribuir muito nesse objetivo com cursos de capacitação dentro aqui da escola, formando melhor os promotores de justiça, os procuradores de justiça, todos os servidores em geral aqui do Ministério Público, para dar um tratamento muito mais adequado e que perceba muito mais a existência desse tipo de violência. A partir dessa compreensão, eu diria que a violência psicológica precisa de uma atenção maior, realmente, e precisamos ter atitudes concretas, no sentido de, ao analisar um inquérito policial, por exemplo, se existe na fala daquela vítima que antes dessa agressão, digamos que seja um caso de lesão corporal, mas como era a vida dela com esse agressor antes? Fosse um pai, um irmão, um marido, um ex-companheiro, um namorado, em que termos se dava essa relação, né? Então, a partir desse olhar diferenciado, eu vou poder tomar algumas providências em relação a essa forma de violência, poder requisitar perícias, avaliações psicológicas e, inclusive, encaminhar esta mulher para um tratamento, ou esse agressor para um tratamento. São coisas aparentemente simples, mas que têm uma efetividade maior, no sentido até de que ela possa se empoderar, essa pessoa
que está sendo vítima, e o agressor também de se conscientizar do mal que ele está fazendo, que ele imprime um sofrimento não só àquela vítima, àquela mulher, mas a toda uma família, toda uma sociedade. Não deixe de assistir os outros episódios da série Mulheres Vivendo Sem Violência. Você pode acessar o conteúdo integral das proposituras elaboradas por cada GTI e saber como o Maranhão vem fortalecendo ações de enfrentamento à violência de gênero doméstica e intrafamiliar no site da Secretaria de Estado da Mulher, no endereço http://ma.gov.br tag SEMU. E o que é mais importante, se souber de algum caso de violência contra a mulher, não fique calado ou se omita. Um dos canais de denúncia é o Disque 180, que encaminha as denúncias para as delegacias de atendimento à mulher.